Olá pessoal, tudo bom? Cara, nem lembro a última vez que eu gravei um vídeo assim, né? Eu não lembro. A gente mais cedo tava assistindo o vídeo do primeiro relato de parto da Maria Laura, a gente conseguiu perceber umas diferenças físicas muito nítidas. Mas eu achei engraçado que eu percebi semelhanças muito grandes na forma de pensar. A gente passou por circunstâncias similares ao que aconteceu na primeira situação de parto. O meu mesmo conselho, a minha mesma observação, eu fiz pra Jamília há 5 anos atrás. É nítido como algumas coisas não mudam. E nesses 5 anos, houve um crescimento enorme do ponto de vista profissional, pessoal, de ambos. Sabe? Como nós nos tornamos pessoas muito mais cenadas, queríamos muito conhecimento, muito autoconhecimento, que tem feito muita diferença no nosso relacionamento. Vai fazer toda a diferença pra mim agora na percepção de como aconteceu o parto da Catarina. A Jamília, ela pontuou no vídeo dela, acho que vocês já assistiram o vídeo dela, ela pontuou coisas muito objetivas sobre os acontecimentos. Eu aqui acho que eu vou conseguir falar um pouco mais sobre sentimento, porque os acontecimentos foram muito marcantes para ela. E eu meio que assisti tudo de fora. Apesar de estar completamente envolvido, o meu ponto de vista aqui está muito voltado para um espectador que, em alguns momentos do relato, protagonizei algo junto com ela. Mas eu fui muito mais espectador. E isso eu acho que é interessante porque a preparação que a gente teve antes do parto fez com que eu chegasse no momento, durante o parto, estar bem preparado porque estava por vir. Instintivamente eu acho que eu consegui exercer bem a minha função, de entender que aquele momento ali eu era um pilar forte para ela. Ela inclusive outro dia usou uma analogia muito legal, que na nossa família assim, geralmente existe um pilar forte, mas se esse pilar forte não tiver uma boa base, ele não consegue fazer trabalho nenhum, né? Fazendo analogia até com a minha profissão. E a minha base são eles, né? É a Jamília e as minhas princesas agora. E são elas, né? E ela me intitulou de pilar forte. E naquele momento eu percebi que eu precisava muito ser esse pilar forte para ela. A coisa fluiu muito bem, acredito eu. Não tenho o que reclamar de ti, não. Do processo do... Ela tá falando que ela não tem o que reclamar do processo de trabalho de parto. Vamos relatar como foi que aconteceu. Então assim, fazer um preâmbulo antes, né? A gente vai fazer um vídeo sobre parto cesárea e parto normal, porque nós vivemos as duas experiências, e vamos meio que traçar prós, contras. Quando Jamília veio conversar comigo que ela categoricamente queria um parto normal, ela estava irredutível sobre isso. No começo eu tive uma certa resistência, por ignorância da minha parte, por na época achar que ela não estava com conhecimento suficiente para ter tanta certeza de que aquela decisão era melhor. Só que eu fazia essa crítica a ela, era tão ignorante ou mais quanto. O Jamília adquiriu informações durante anos e eu não acompanhei isso acontecendo. A gente tem rotinas diferentes enquanto eu tô trabalhando, ela faz os horários dela, ela é uma profissional autônoma, então nesse período ela conseguiu estudar bastante coisa e eu não vi isso acontecendo. Principalmente quando ela foi muito incisiva sobre querer o parto normal, eu não achava que ela tinha informação suficiente para ter tanta certeza de que aquilo realmente era a melhor decisão. Tive uma resistência grande no começo, ao ponto dela tocar no assunto eu ficar calado, para não querer discutir, e nas vezes que eu ia falar alguma coisa, a gente no começo se atritou bastante. Com o conhecimento que a gente adquiriu sobre inteligência emocional e tudo mais, eu percebi que eu tava entrando no jogo sem ficha. Eu precisava me inteirar sobre o assunto para que eu pudesse argumentar e me posicionar de uma forma adequada, para que eu pudesse conversar com ela realmente com propriedade. Até aquele momento eu não tinha isso. Eu cedi, eu me rendi, não consumi todo o conhecimento que ela consumiu, e tem que admitir isso, Jamília estudou e pesquisou muito mais do que eu, mas o que eu pesquisei e o que eu li, pra mim foi suficiente para me desconstruir. Porque, na verdade, eu era mais uma vítima do sistema que existe. Hoje eu percebo, ainda mais depois de ter vivido a experiência que a gente viveu, o quanto a informação ela é importante para você tomar uma decisão dessa. Consegui desconstruir todo esse contexto na minha cabeça, passei a ser um total apoiador dela. E que contexto era esse que tinha na tua cabeça? Do que você tinha mais medo? Não vou me aprofundar agora. Isso nós vamos aprofundar no outro vídeo. Que depois a gente vai falar. Eu vou falar sobre esse contexto, quem eu era antes de estudar, de entender, e quem eu me tornei sobre esse quesito parto. Depois de ter me preparado, ter adquirido algumas informações, eu inclusive fui na internet pesquisar especificamente sobre vídeos que falavam sobre dicas de como se comportar
durante um parto normal, no caso a função de pai. O que o pai tem que fazer, né? Eu encontrei pouquíssima coisa. E aí eu aproveitei a nossa doula, a Nilza, que vem nos atendendo, que nos orientou em vários aspectos, e eu conversei bastante com ela exatamente sobre isso. Ela me deixou muito à vontade de dizer, olha, pelo que eu já percebo do relacionamento de vocês, tu já é um cara que apoia muito a Jamile. Então, deixa fluir. Seja essa pessoa pra ela. É um cara que apoia, que tá entendendo o que ela tá sentindo, a qualquer custo vai estar lá por ela. Me vesti dessa carapuça e me preparei pra isso naquele momento. Uma coisa que eu precisei me controlar bastante foi abdicar um pouco da minha personalidade um tanto quanto sarcástica. E eu, quando estou sobre pressão, nervoso, eu costumo fugir um pouco das circunstâncias através do humor. E uma coisa que eu precisei me controlar muito, do humor ácido, do humor sarcástico, né? Que é o humor que eu gosto, que Jamile não é muito fã, ela respeita e se diverte às vezes, não é o tempo todo. E eu percebi que naquele momento eu precisava me controlar bastante. Eu exatamente tentei levar por esse lado. Eu tive meus momentos ainda assim, né? Essa foi a minha principal preparação. Entender que aquele momento o foco principal era ela e que eu precisava proporcionar a melhor experiência possível para ela, para que a nossa filha tivesse a melhor condição possível de vir ao mundo. Então, eu tive muito autocontrole em relação a isso, de não importuná-la, de não fazer piadas fora de hora, de entender o momento pelo qual ela estava passando. Mas aí eu vou confessar uma série de coisas para vocês. Eu falei para Jamile, mas que são coisas inevitáveis de acontecer, porque é quem eu sou, é da minha essência. Então eu não tenho como ter um controle completo sobre isso. Em inúmeras circunstâncias, depois que a coisa começou a desenvolver, me dava muita vontade de dar risada. Eu não vou mentir. Era basicamente isso, era o que eu sentia. E era uma risada de nervoso. Não era uma cidade tipo, essa situação está cômica. É uma situação de risada de nervoso, de cara, eu tô vivendo isso, eu não acredito. Quando Jamile me falou às 6 da tarde que ela começou a sentir as contrações diferentes, eu disse, eu preciso confiar nela. A culpa é dela, ela tá assistindo, eu não tô assistindo nada, não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Eu preciso confiar nela. Se ela tá me dizendo que o negócio tá diferente, é porque deve estar diferente. Então não vou minimizar, não vou fazer piada, vou ficar na minha. Então ela falava as coisas, eu só olhava e disse, vamos ver, vamos lá, vamos. Eu não tava ainda não caiu a ficha pra mim naquele início, né? Quando ela começou a ter contração de 10 em 10 minutos de forma regular, eu sabia que tava realmente diferente. Então eu disse, cara, eu acho que Jamile entrou em trabalho de parto. Tanto que naquele momento eu comecei a me preparar conversando com todas as pessoas do trabalho sobre as coisas que eu estava resolvendo ainda, né? E ela entrou em trabalho de parto numa sexta, estariam acontecendo coisas do meu trabalho no sábado, ia ter atividade lá no meu trabalho no sábado. Então naquele momento eu comecei a preparar todo mundo para pessoas estratégicas que iriam me substituir, porque eu provavelmente iria ficar ausente, eu ia realmente me anular para o mundo para ficar focado nela, porque eu não sabia quantas horas de parto Jamile iria estar envolvida. Então eu precisava me preparar para a possibilidade de ficar o dia inteiro offline pro trabalho. Então eu mandei mensagem para todo mundo e tal. Umas 10 da noite a gente assistiu um filme, a gente sentou, deu uma relaxada, e as contrações dela ritmando. Fomos pro quarto, e aí nessa hora, isso era mais ou menos umas 11h30, meia-noite, Jamile começou a se arrumar. A gente tinha arrumado tudo que faltava e tal. Jamile foi se arrumar, começou a se maquiar e tal, não sei o que. As contrações ritmando. E vou falar pra vocês, a ficha pra mim não caiu. Eu não fiquei nervoso, eu não fiquei ansioso, eu fiquei tranquilo. Tirei vários cochilos, inclusive. Fiquei de boa, na real, né? E estando disposto para ela reclamava alguma dor um pouco mais forte, eu acordava na mesma hora, tudo bem, tá tudo certo. E era aqueles cochilos assim, de 5 minutos. Durava 5 minutos, porque eu demorava uns minutos pra dormir. Eu dormia, acordava quando ela sentia contração e ficava naquela, porque ela vocalizava, né, as contrações dela. Então no momento que ela vocalizava de uma forma. Pra quem não sabe o que é vocalizar, tem um vídeo dela já no Instagram, que é o retrato da vocalização. Ela tá aqui, começa a sentir contração e... Gente, era mais ou menos assim, meio sexual a parada, sabe? Eu ficava com vontade de rir e não vou mentir, aquilo até me excitava um pouco. Eu disse, gente, que negócio é esse? Agora eu tô começando a perceber o quanto a dor e o prazer estão ali numa linha bem tênue, saca?
E o quanto o parto é uma coisa sexuada. É real isso, entendeu? E ela emitindo aqueles sons, dá vontade de dar risada. A gente teve o nosso momento um pouco íntimo, tentamos ali. Jamile ainda na dúvida se ela estava em trabalho de parto ou não. Disse, não, vamos dar uma estimuladinha aí. Fiz uns trabalhos, né? A coisa tava começando a ficar divertida. Apesar de eu ainda estar meio tenso, saber se, gente, será que a gente vai e eu vou, né, dar um cascudo na criança? Não sei, ué. Vai que não tá vindo e eu tô indo, entendeu? Né? Conta no meio do caminho, não pode, né? Fiquei naquela, não sabia, mas não chegamos nesse ponto. Porque fomos interrompidos. Jamile começou a ter contrações mais fortes, começou a reclamar muito de dor. E eu tentando manter a calma o tempo todo. Sempre que ela vocalizava, me dava vontade de dar risada. Não vou mentir. Então, os pais não se sintam culpados se isso acontecer com vocês, porque é sério. A mulher vira literalmente um bicho enquanto está tendo a contração. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. Eu não reconhecia minha mulher, procurando um canto pra poder se apoiar, pra poder criar força, pra conseguir... E, cara, aquilo era... É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. A gente não consegue fazer ideia do que de fato ela tá sentindo, da magnitude da dor que ela tá sentindo. Eu só sei que o comportamento dela, eu nunca tinha visto aquele comportamento antes. Eu nunca tinha visto aquilo. Então, chega a ser impressionante mesmo. Você se impressiona com a força. Quando deu 5 e pouquinho que a bolsa estourou, eu tava dormindo. Eu fiquei sem acreditar. Ela disse, meu Deus, a bolsa estourou. Eu disse, como? Hein? Desnorteado. Total. Foi real. Quando ela levantou assim, saiu uma quantidade de água. Eu disse, meu Deus do céu, a bolsa estourou mesmo. Quando teve o sangramento, eu já tinha lido sobre a história do tampão. Eu não fiquei em momento algum temeroso que estava acontecendo alguma coisa errada. Eu tava preparado de que realmente iria acontecer. A gente já tinha conversado com a Nilza, ela já tinha nos informado que iria acontecer isso. E também quando teve o líquido da bolsa, que veio um pouco avermelhado, eu já tinha lido que é normal ele vir um pouco rosa. Não poderia vir vermelho sangue, né? Então quando eu vi que tava só um pouquinho, ela ainda ficou um pouco temerosa, eu já tava até ciente de que era mais ou menos aquilo. A bolsa estourar, ela não me gerou uma emoção a mais, que eu acreditava que iria acontecer. Foi surpreendente, mas não foi aquela coisa impactante. Por quê? Porque como eu já tinha chegado à conclusão que o trabalho de parto realmente havia começado, eu não fui tão impactado. Eu sabia que uma hora ou outra aquilo iria acontecer. Eu esperava muito aquela coisa de filme, da gente estar andando na rua, andando aqui, e daí de repente cair a água, escorrer. Ih, meu Deus do céu, moço! Ih, meu Deus do céu, moço! Ih, meu Deus do céu, moço! Estourou agora, né? Não foi isso que aconteceu. Ela começou a ter as contrações antes da bolsa estourar. Então não rolou muito essa emoção, digamos assim. As contrações começaram a ficar muito intensas. Eu percebi que eu precisava ser um pouco de razão no momento de emoção dela. E ela começou a ficar muito emoção. Ela começou a pedir muito analgesia. Ela tava com muita dor. Ela chegou a falar pra mim que não ia aguentar. E aí foi aonde eu me investi realmente de pilar forte. Só um detalhe. Nunca passou pela minha cabeça desistir do parto normal. Mas tava insuportável. Nunca pensei na cesariana. Deixa eu te falar uma coisa. Tu não lembra o que tu falou pra mim? Tu não lembra? Não. Nunca te disse. Tu falava que tu não ia aguentar. Mas eu não ia aguentar. Não importa. Eu não ia pedir uma cesárea, eu ia pedir analgesia. Não, tudo bem, mas ela falava pra mim de uma forma como se ela fosse desistir daquilo tudo. Era o que... ela me olhando. Eu não vou aguentar. E eu disse, meu Deus do céu, eu vou morrer, que ela vai me assassinar. É o que passava na minha cabeça. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu me vesti de pilar forte. Disse, olha, você sonhou com isso, você veio até aqui, você vai aguentar sim até o fim. Você não vai desistir. E eu tô junto com você e vambora lá. Naquele momento, eu não permiti que a emoção tomasse de conta de mim. Eu estava conseguindo ser racional por ela, pra exatamente trazer ela pé no chão pra realidade de que chegou o momento, é aquilo que ela sempre quis, ela vai ter que ir até o fim. Eu não vou permitir que ela em momento algum deixe o pensamento da possibilidade da desistência tomar de conta dela. Eu não permiti que isso acontecesse. Nós vamos até o fim e o que a gente veio até aqui, não vamos morrer na praia. Fui forte com ela inúmeras vezes. Não foram poucas, não. E aí, de 2 em 2 contrações que ela tinha, ela falava que não aguentava. Eu disse, vai aguentar, sim senhor. Precisou de um suporte maior. Eu comecei a ficar preocupado de em que momento a gente vai trazer a nossa doula pra cá. Esse time, ele é muito
muito relativo. E a gente, pra ter certeza de que momento ela precisava ir pra maternidade, dependia exatamente de uma examinação. Começou a querer ir pra maternidade e encontrar a doula no meio do caminho, que é naquela de assim, e aí, eu vou segurar ela, porque eu não sei o quanto de dor ela tá sentindo, e não vou dar moral pra ela, e vou dizer assim, olha, lida com tua dor aí, porque o certo não é ir enquanto a doula não chegar, ou eu pego ela, boto no carro e levo. Fiquei naquela dúvida, né? Então, o que eu fiz foi forçar ela a ligar pra doula. Quando a doula ligou, deu toda a orientação e mandou ela ir pro chuveiro tomar banho. Aí eu fiquei mais aliviado que ela deu uma orientação e que ela tava chegando, né? Até o momento da doula chegar, eu fiquei numa apreensão louca, porque ela tava assim, em nível, querer ir pro hospital a qualquer custo. E você precisa manter-se calmo e racional. Disse, cara, não adianta, não vou me deixar levar pela emoção, não vou me desesperar. Por mais que eu não tenha passado por isso nenhuma vez na minha vida, eu preciso exatamente botar em prática todo o conhecimento que eu adquiri pra me preparar para esse momento, não me deixar levar pela emoção e trazer ela pra realidade. Confiei no que a doula orientou, a doula chegou e fez a primeira examinação dela, viu que ela não tava com a dilatação e que não adiantava ela ir pro hospital. E ela insistindo, eu quero ir pro hospital, eu quero ir pro hospital. Eu disse, não vai, cara, não vai, calma, relaxa, espera o tempo certo, nós vamos ter que aguardar a dilatação acontecer pra ir. Foi aonde eu tive que ser bem incisivo com ela em inúmeras oportunidades, porque se dependesse dela, se ela pudesse pegar a chave do carro, entrar no carro e ir, ela ia dirigindo ela mesmo. Depois do primeiro toque, a gente aguardou 2 horas, foram 2 horas, meu irmão. Pra ela disse que passou rápido, mas agora, mas pra mim foram longas, porque ela tava tendo contrações de 3 em 3 minutos. Ela tinha contrações ritmadas, não conseguia dormir, ninguém conseguia descansar. Imagina que é quase 2 horas tendo contração de 3 minutos, 3 minutos e a mulher louca, meu Deus, eu não vou aguentar. Foi nesse nível. Então, a gente guardou o segundo toque. Quando a doula disse que ela tava com a dilatação certa, eu disse, meu pai amado, não acredito, glória a Deus, graças a Deus. Vamos pro hospital. Pegamos a autorização do médico e aí fomos. Nesse meio tempo, eu já tinha me preparado todo com o contexto da casa, que era o quê? Maria Laura e o Bartô, que ainda estavam aqui, né? No momento que a doula chegou, que ela não iria ficar mais sozinha, eu disse, a melhor coisa que eu faço agora é racionalizar que a Maria Laura é importante não transformar esse momento num trauma para ela. Ela vê a mãe dela sobre uma forte dor, ela não entendeu o que tá acontecendo, ela poderia interpretar que, sei lá, que a irmãzinha dela tava maltratando a mãe dela. Quando ela estava dormindo ainda, eu preferi pegar ela naquele estágio do sono profundo e levar logo ela pra onde ela iria ficar, que era na casa da minha mãe, não permitir que ela tivesse contato com a Jamile numa situação que a Jamile já tava com dores irracionais já. Fui muito rápido, porque a Jamile não queria que eu saísse de casa. Aproveitei na volta, vi, precisava que abastecer o carro, fui abastecer o carro. 15 minutos eu resolvi isso tudo e vim pra casa. Todo o contexto já tava pronto. A mala da Maria, a mala do Bartô, há dias já tava tudo no ponto, só de entrar no carro e ir. Não nos atrapalhamos, então é muito importante que o casal, o homem, seja lá quem fosse, se prepare com antecedência sobre isso, porque quem tá aguardando o parto normal pode acontecer a qualquer momento, como foi pra gente. A Nilza fez o segundo toque, lá por volta de quase 9 horas da manhã, conseguiu atingir os 4 centímetros, vamos pra maternidade. A ficha ainda não tinha caído pra mim, apesar de eu já estar um pouco nervoso, a gente não dormiu praticamente a noite toda, mas eu tava zerado, parecendo que eu tava pronto pra uma maratona naquele momento. A adrenalina já tava correndo no sangue já. Eu não me deixei levar pela emoção e fui muito preocupado no trajeto de casa pro hospital, ir tranquilo, sem correr demais, para não provocar uma intercorrência. Isso é muito importante. As pessoas precisam ter o pé no chão, de não se deixar levar pela emoção. Não é porque você vai chegar 3 minutos mais rápido e andar numa velocidade inadequada, vai resolver o problema, né? Então eu fui bem tranquilo, acompanhando as respirações dela, segurando... Teve uma hora que eu virei pra tia e disse, acelera! Mas eu disse, eu não vou acelerar, que eu não vou botar você nem a criança em risco. Ela escutou calada e ficou entendendo. Eu disse, não adianta, não vai ser agora que a gente vai ganhar o tempo que você quer. Aí segurando a mão dela, dando força, cada contração que vinha eu segurava forte na mão dela pra ela sentir que eu tava ali do lado dela. Ela desceu na porta do carro, foi andando com a enfermeira foi levando ela lá pra dentro. A enfermeira não ia poder ficar lá, mas ia ficar naquele momento que eu fosse estacionar. Aí fui estacionar o carro, estacionei no lugar longe pra caramba, não tinha como entrar por baixo, vim carregando as coisas na cabeça tudo de uma vez. Naquele momento ali eu comecei
comecei a realizar que o negócio estava acontecendo. Estávamos realmente numa situação atípica. Jamile deu entrada, o médico examinou, disse que já estava com a dilatação legal, vamos pro centro cirúrgico tomar analgesia. Jamile desceu, eu fui pro quarto, deixei tudo no quarto, desci pra trocar de roupa e chegar lá. Jamile acho que foi rápido. Pra mim isso foi uma eternidade, isso que durou uns 5 a 10 minutos. Como eu acho que Jamile estava dentro do centro cirúrgico, se preparando para receber a analgesia, ela estava no lugar que ela mais queria estar. Então nesse momento ela nem deu conta do tempo que eu fiquei afastada dela, porque eu ainda assinei papel, fui pro quarto, tive que carregar as coisas 2 vezes, subi escada, desci escada 2 vezes, desci, cheguei lá, toquei a campanha pra entrar no centro cirúrgico, ninguém apareceu e eu ansioso, sem saber o que tava acontecendo. Aí entrei, fui trocar de roupa pra poder ir pra lá, e aí cheguei lá, ela já tava sentada, sentindo contrações na mesa e o anestesista já preparando pra dar anestesia. Quando o Jamile tomou a analgesia, gente, é impressionante. Parece até que virou outra pessoa. Parecia que amava todo mundo, que tava... Parecia que ela tinha tomado uma droga e que tava... Muito louca, muito good vibes, eu tô bem demais, poxa, eu amo vocês, vamos parir. Eu disse, desgraçada, só eu sei o que eu tava vendo, o que tava acontecendo, né? Agora tu tá bem, né? Deu uma descansada, relaxou mentalmente, deitou na cama, na maca, ficou lá uns 20 minutos deitada na maca de olhinho fechado, fazendo carinho nela, alisando ela, dando apoio pra ela. As contrações vinham, ela sentia, mas não com a mesma intensidade mais. Teve um momento nosso, a gente botou uma música, a gente dançou no centro cirúrgico, se emocionou. Naquele momento a minha ficha começou a cair, saca? Eu disse, gente, minha filha vai nascer. Aí a gente começou a ser tomado pela emoção e aquilo foi muito legal, porque foi um processo, houve uma injeção de adrenalina grande, de você estar ali em alerta o tempo todo, querendo dar suporte. Na outra experiência da gente não foi muito assim, a gente foi muito tranquilo pro centro cirúrgico, que a coisa não aconteceu, aconteceu de forma programada, não foi de forma repentina como foi dessa vez agora. E a qualquer momento poderia acontecer uma coisa que não estava sob o nosso controle, então isso te deixa num estado de alerta alto. À medida que a gente viu que tudo estava dando certo, que a gente estava dentro do centro cirúrgico, que a dor estava sob controle, que a coisa ia acontecer, a ficha foi começando a cair. Quando o doutor fez o toque, que viu que ela estava com 7 centímetros, que disse que a gente não ia subir mais, aí eu comecei a ficar nervoso, tentando disfarçar, já fiquei mais calado na minha, me controlando, mentalizando que ia dar tudo certo. Dei uma oradinha comigo mesmo ali. Fez o segundo toque. Quando foi o segundo toque, que viu, disse, pronto, tá pronta pra vir. Aí, meu amigo... Aí as pernas tremeram. Não vou mentir. Na hora que Jamile sentou, disse, você vai sentar na banqueta agora pra começar a fazer força. Eu posicionei a câmera e tal, preocupado que aquele momento tinha que estar registrado de qualquer forma. Aí sentei atrás dela e fiquei segurando ela. Cara, eu me tremia todo! Dos pés à cabeça. E querendo aparentar pra Jamile que eu tava bem, que eu tava seguro, que eu tava tranquilo. Mas não conseguia, porque ela tava apoiada em mim, minhas pernas tremendo. Tu conseguiu perceber? Jamile percebeu. Teve uma hora que Jamile falou assim, tu não vai desmaiar não, né? Ela me perguntou aquilo, mas eu não tive em momento algum a sensação de desmaio. Porque a pessoa quando vai desmaiar, ela sente. A pressão dá uma leve caída e ela se prepara. Diz, rapaz, acho que eu vou desmaiar. Eu não tive essa sensação de desmaio, não. Mas eu fiquei bastante nervoso, me tremendo todo. Disse, cara, vai acontecer, é agora. Foram 20 minutos Jamile fazendo força. Durante esses 20 minutos, fiquei muito tenso, muito preocupado. E segurando a mão dela o tempo todo. Ali naquele momento eu tava completamente anestesiado. Sem saber pra vocês dizer o que eu estava sentindo. Eu não consigo saber dizer pra vocês o que passou pela minha cabeça. Mas no momento que Jamile começou a fazer a força, que ela, inclusive vocês vão ver que ela deu aquele grito final, o grito que a Nina nasceu, que eu vi a Nina indo pros braços do médico. Cara... Naquele momento, o nervosismo todo passou de uma vez só. Foi assim, uma lavada na alma. Quando a Nina veio para os braços da Jamile, que eu disse, gente, minha filha nasceu e foi tudo certo, foi um parto normal, não tô acreditando. Na mesma hora o nervosismo passou, fui tomado pela emoção e pela felicidade. Foi assim, indescritível. Foi uma sensação assim, fora do normal. Eu amei a minha mulher ali naquele momento de uma forma, admirando a força dela,
da onde ela tirou energia para passar por aquilo tudo, e você vê a natureza agindo da sua forma mais genuína possível, você fazendo parte daquele processo todo, e eu me senti muito importante, por ter participado de uma forma muito racional durante tudo. Tive o meu momento de emoção na hora certa, onde eu me permiti viver aquela emoção, que foi no momento que ela nasceu. Me senti assim, poderoso, sabe? Não dá pra comparar as duas experiências, realmente. O que eu posso dizer para os pais que vão passar por esse processo, mais do que qualquer coisa, você precisa estar disponível para qualquer pedido, seja qual for a circunstância que o parto venha a acontecer. Esteja disponível a se doar, sabe? A dar o apoio para sua mulher, para sua esposa, para que ela passe por aquele momento de uma forma tranquila. Não vai ser tranquila, mas você precisa dar o máximo de tranquilidade, porque você vai ser o ponto de equilíbrio para ela. Se ela olhar nos seus olhos e ver que você tá ali, firme, consciente, disposto a passar por aquilo junto com ela, ela vai tirar a força que porventura ela venha a perder do processo para se renovar e para começar tudo de novo, e para conseguir terminar tudo aquilo que ela começou. É incrível a conexão que se cria, a forma como vocês, como casal, vão se sentir mais cúmplices um do outro. É inacreditável. É um momento mágico, que tem uma energia diferente. Eu tenho certeza que a neurociência consegue explicar que aquilo ali é um pico máximo de emoção, conecta duas pessoas e faz com que a vida delas mude pra sempre. Se vocês estão na mesma vibe, estão dispostos a passar por aquilo, cara, vai ser inesquecível como foi pra nós, assim. Eu acho que a ficha caiu mais pra mim do que pra Jamile. Jamile eu acho que ainda não realizou. E Jamile vai editar o vídeo desse parto ainda, entendeu? Então, eu acho que quando ela editar o vídeo desse parto, ela vai ser tomada por muita emoção, e eu acho que ela vai querer falar um pouco mais sobre os sentimentos dela. A informação sobre como tudo acontece, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista literal técnico. As opções que existem, quais são os procedimentos que porventura vão acontecer. Fazer o plano de parto é muito importante, porque você sabe o plano A, o plano B e o plano C para qualquer intercorrência. Então você não vai ser pego de surpresa. Você vai saber o que está acontecendo. Ah, aconteceu aqui, vamos precisar ir para o centro cirúrgico, porque vai ter que fazer uma cesárea de emergência. No plano de parto você prevê todas as circunstâncias que possam te levar para isso. Então isso te prepara. Informação é tudo. Se você tem alguma dúvida se o parto normal é ou não é a melhor opção, se é seguro ou não, o que eu posso te falar é que as informações estão disponíveis. E você pode tirar conclusões por você mesmo, sabe? Como eu tirei as minhas próprias conclusões depois que eu fui me informar. Eu sou pai de uma filha fruto de um parto cesárea, e sou pai de uma filha fruto de um parto normal, natural. E eu posso dizer pra vocês que realmente são duas experiências completamente diferentes. Vou justificar muito bem o porquê da bandeira que eu levanto hoje, de que o parto normal, natural, em todos os aspectos, pra família principalmente, é incrível. Se você tem alguma dúvida, corre atrás da informação, que eu tenho certeza que depois que você adquirir toda essa informação, você não vai tomar outra decisão. Eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído. É o relato de um pai que se desconstruiu, que se vulnerabilizou, que assumiu que era ignorante, além de ter adquirido um pouco de conhecimento teórico, sabe na prática como é que a coisa acontece. Tá aqui disponível para ajudar da forma que vocês acharem melhor. Podem fazer mais perguntas, de fazer um vídeo de perguntas e respostas dos dois juntos. Então, provavelmente já teve gente que fez perguntas para a Jamile. Quem quiser fazer perguntas para mim, faça. Eu vou estar aqui disponível para ajudar vocês. Espero a gente consiga trazer mais gente para o nosso time. Eu realmente tenho um sistema aí totalmente favorável e defende o parto cesárea. E nós temos toda uma teoria de estudo que mostra as benefícios do parto normal. São inúmeras. Tá? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Daqui a alguns meses a gente vai gravar um vídeo falando de como fica a vida do casal depois de tudo, porque até então é verdade, porque assim, sobre análise. A gente teve um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal na época, que foi falar sobre sexo, né? Pós-casamento. A gente já sabe como é que a coisa funciona, então estamos mais preparados para encarar essa fase pós-parto. Mas tem todo um contexto diferente, né, neném? Porque no outro parto não passou ninguém por ali, e agora um serzinho, né, passou por lá e nós não sabemos o que aconteceu, né? Se vocês me entendem. E nós vamos ter que... só vai poder saber na prática, né? Pois é, iremos falar sobre isso. A princípio, visualmente falando, né? Pelo que eu já analisei, não mudou muita coisa, né? Olhando de fora. Não sabemos como é que está, né?
por dentro. Inicialmente, a minha maior insegurança pro parto normal era essa. E depois eu simplesmente coloquei o sonho dela em primeiro lugar. Deixei um pouco de lado o meu egoísmo. A gente utilizou de várias técnicas para se preparar para isso. Dei todo o auxílio que ela precisava para que ela pudesse ter uma recuperação adequada para que tudo voltasse ao normal. Não tenho como saber agora, gravando esse vídeo, se tá tudo como era antes. A gente ainda vai passar pelo período de resguardo dela e tudo. Depois que ele tiver algumas experiências, a gente compartilha com vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau.